Um abraço fraternal a todos. Nesse exercício de reflexão que nós temos feito sobre a obra Consciência Espírita, nós estamos hoje dando prosseguimento ao estudo da obra. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 34 da obra, que Inácio intitulou Testemunhos, onde ele vai comentar uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículo 11, uma citação de Jesus, onde ele pega principalmente a parte final do versículo para ser estudado, quando Jesus disse: "Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo." Jesus, nesse momento, ele estava alertando os seus discípulos para a necessidade de testemunho que aquele que segue o Cristo é chamado a efetivar no cumprimento da sua tarefa, da sua missão, como divulgador dos preceitos cristãos, dos preceitos evangélicos. No capítulo 13, Jesus vai fazer relação na sua fala aos tempos vindouros, onde a humanidade atravessaria a transição planetária, onde inúmeras turbulências estariam diante da criatura encarnada ou em processo evolutivo no planeta Terra, onde nós somos chamados a compreender e avaliar que momentos de transições são sempre momentos em que o espírito enfrenta crises que o convocarão à reflexão e à auto-renovação. É o momento onde nós somos chamados a verificar o que somos, o que temos feito de nós mesmos como espíritos imortais e aquilo que nós devemos edificar do bem, a nossa intimidade, para que nós possamos alcançar patamares evolutivos mais elevados nessa nossa longa jornada ascensional rumo à perfeição relativa à qual todos nós fomos criados e somos destinados, quer queiramos ou não. Muitas vezes fazemos ouvidos surdos às admoestações que nos alcançam, agimos com espírito de má vontade dentro das experiências, provas e expiações que devemos enfrentar a fim de elevarmos-nos espiritualmente, mas ainda que nos encontremos recalcitrantes nos enganos, a nossa destinação é a felicidade, é a paz e a elevação espiritual. Então, quanto antes nós nos conscientizarmos disso, mais proveito nós faremos das nossas experiências, menos sofrimentos e dores estaremos sujeitos a enfrentar, uma vez que, agindo em conformidade com as leis, em conformidade com o que a nossa consciência nos pede acima de tudo, estaremos mais equilibrados, mais propícios à autoiluminação. Quando Jesus, nesse capítulo 13 de Marcos, fala diretamente aos discípulos, a gente vai fazer aqui uma leitura rápida dessa passagem para que a gente possa entender nas palavras proféticas de Jesus nesse capítulo 13, o quanto ele estava preparando os seus discípulos para o momento que nós temos enfrentado na humanidade atualmente. Como nós dissemos, momento de transição planetária, onde estamos deixando para trás a condição de planeta e de espíritos necessitados de provas e de expiações para nos tornarmos planetas de regeneração e espíritos capacitados a processos regenerativos. Há mundos onde a regeneração impere, ou seja, onde o mal ainda existe, mas onde o bem já consegue sobrepor as ações menos elevadas daqueles que estão estagiando em suas plagas, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, nesse momento de transição planetária, Jesus vai terminar o capítulo 13 pedindo vigilância aos seus discípulos. E aí, acima de tudo, para que nós possamos compreender essa mensagem de Inácio quando ele se refere aos testemunhos,
uma vez mais nós vamos fazer um esforço de autorreflexão para que nós nos consideremos discípulos de Jesus, uma vez que somos cristãos, somos espíritas, temos conhecimento das informações que nos alcançam através da codificação espírita, através das inúmeras obras suplementares que vieram dar força aos ensinamentos contidos na codificação feita por Kardec. Então, somos chamados nesse momento a dar testemunho da nossa fé. Porque inadvertidamente nós temos tido o hábito de reconhecermos-nos incapazes de nos tornarmos e de nos considerarmos seguidores de Jesus no que diz respeito ao cumprimento de um apostolado, nos reconhecendo na prática como discípulos de Jesus. Esperamos convites mais claros do plano espiritual. Acreditamos que acontecerá como aconteceu com inúmeros emissários do bem, como Chico Xavier, que tiveram contato direto com seus mentores espirituais, a fim de que nós sejamos direcionados a um trabalho mais específico dentro daquilo que nós podemos realizar, e assim temos esperado há algum tempo que algo aconteça para que nós sejamos direcionados a tarefas, a empreendimentos que nós acreditamos que possam nos ser fornecidos pela espiritualidade maior. Assim como nós temos tido até o momento essa dificuldade, essa falta de um contato mais aprofundado com a espiritualidade maior, com os nossos mentores espirituais, e a gente pede para que vocês avaliem essa citação que nós estamos dizendo de um contato maior, não no sentido de que eles não estejam ao nosso lado, nos auxiliando, nos direcionando o tempo todo, mas é que muitas vezes a gente quer um Emmanuel na nossa vida que fale conosco, vai ali, vai aqui, faça isso, não faça aquilo, e assim, porque isso não acontece, nós acreditamos que estamos, na verdade, dispensados de uma tarefa que nos pede diligência no bem, comprometimento absoluto com os recursos que temos angariado através do ensino que a espiritualidade nos fornece, dando testemunho efetivo assim da nossa fé em Jesus, da nossa fé na Boa Nova e nos princípios da doutrina espírita. Então, nesse momento, Inácio vai nos pedir, através da mensagem, que nós nos reconhecemos em apostolado, que nós nos reconheçamos em apostolado, que o discipulado, esse contato com o Mestre que nos auxilia, nos fornecendo recursos para que cresçamos espiritualmente, é um aprendizado e um momento contínuo na nossa vida, porque estamos eternamente em aprendizado. A perfeição a qual nós teremos condição de alcançar é a perfeição relativa, entendendo que a perfeição absoluta só pertence ao Criador. Então, como nós, por mais que evoluamos, jamais alcançaremos a condição de perfeição absoluta que é de Deus, do Pai, do nosso Criador, nosso aprendizado, a nossa aprendizagem, ela é constante. Então, o contato do discípulo com o seu mestre requer comprometimento do discípulo em relação aos ensinamentos do seu mestre. Precisamos nos reconhecer o tempo todo necessitados de buscar auxílio em Jesus, para que nós tenhamos recursos, subsídios para as nossas tarefas diárias, mas ao mesmo tempo nos reconhecendo em apostolado, com uma missão específica, com uma tarefa específica dentro das nossas experiências diárias, que é onde nós iremos dar efetivo testemunho dos ensinamentos que temos angariado, desse contato com esse mestre que nos auxilia incondicionalmente. Então, o primeiro passo para entendermos o real valor da palavra testemunho é reconhecer que nós temos condição de darmos testemunho. Porque enquanto estivermos acreditando
que não somos capazes e que alguém precisa fazer o trabalho de erradicação do mal da terra, de erradicação do mal da nossa intimidade, nós estaremos nos ausentando deste testemunho a que somos chamados todos os dias a dar efetivo valor e colocar efetivamente em prática. E aí Jesus, no capítulo 13 de Marcos, ele vai orientar os seus discípulos exatamente a esse particular. Então ele fala assim, e saindo ele do templo, essa anotação de Marcos, né, melhor dizendo, e saindo ele do templo, ou seja, Jesus disse-lhe, um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, diz-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo lhes começou a dizer, olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. A gente vai parar aqui, por enquanto, no versículo 10, para que a gente faça uma avaliação desses 10 primeiros versículos. Quando Jesus diz, haverá guerras, rumores de guerras, não é? Não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E aí, quando a gente tem pensado nessa palavra fim, a gente acha que tudo vai acabar. Que o mundo vai acabar, que não existirá vida mais sobre a terra, será o fim do mundo. Não é? Como muitas vezes acreditamos e interpretamos. Mas esse fim, meus irmãos, tem o objetivo de finalidade. Ou seja, ainda não será esse o momento no qual alcançaremos a finalidade da concretização do reino de Deus na intimidade da criatura humana. Há quanto tempo nós temos ouvido falar de guerras, de rumores de guerras, de conflitos, de falsos cristos, de engano daqueles que têm boa fé por parte daqueles que usam da religião, dos princípios evangélicos, a fim de usurparem e de corromperem a credulidade alheia? Há quanto tempo nós já estamos tendo contato com essas verdades profetizadas por Jesus nesse capítulo 13 de Marcos? Então, não será, como Jesus disse, a concretização, a finalidade cumprida desse projeto chamado Planeta Terra. Porque o projeto Planeta Terra visa a fazer com que os habitantes do planeta cresçam espiritualmente. Esse processo foi iniciado há quase 5 bilhões de anos atrás. A Terra continua em processo evolutivo, assim como os seres que estagiam nela. Então Jesus, quando co-criou o planeta Terra, junto com a pleiade de espíritos benfeitores que o auxiliaram nesse processo, desde esse instante era o início da concretização do plano maior, do projeto maior, que é que aqueles que estiverem estagiando evolutivamente na Terra alcance a sua finalidade maior, que é aquela da elevação espiritual. Daí Jesus prossegue
Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis. Esse é o versículo 11, não é? E aí que é a parte que Inácio vai estudar mais, quando ele diz da metade para frente do versículo 11, na segunda metade, quando ele diz assim: mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Entendendo aqui nesses 3 versículos seguintes, não é novidade para nenhum de nós que estamos trilhando experiências na terra, que exatamente é o que tem acontecido, né? Irmão matando irmão, não é? Entregando irmão à morte. E não apenas irmãos consanguíneos, mas irmãos em Deus, em nosso Pai, Criador, acima de tudo. Né? Levantar-se-ão filhos contra pais. Sereis odiados por todos por amor do meu nome. Quantas vezes, ao levantar o nome de Jesus no mundo, nós somos mal vistos? Nós dizemos àqueles que têm o objetivo de propagar a mensagem cristã. Porque falar de Jesus no mundo é ir contra os valores transitórios da matéria. Porque como a gente vai fazer menção, mais uma vez, ao início desse capítulo 13, porque os discípulos, caminhando com Jesus, eles vislumbraram o templo de Jerusalém, se deslumbraram com aquela grandeza arquitetônica construída pelo homem. E Jesus disse: olha, não haverá pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra. Jesus, muito mais do que profetizar a grande devastação judaica, quando na Revolução Judaica, lá da Guerra dos 6 Dias, quando o Império Romano ataca os judeus que estavam lutando pela sua liberdade, e eles destroem o Templo de Jerusalém, Jesus não estava falando única e exclusivamente daquele templo de pedra, mas ele estava dizendo do templo material que nós, humanidade, temos erguido inadvertidamente, que ele deveria ser derribado para que um templo maior, o templo do Espírito, fosse erguido. Não é? E quando nós falamos de Jesus no mundo, muitas vezes nós somos mal vistos e odiados. Por quê? Porque quando um discípulo de Jesus se predispõe a fazer a sua autoiluminação através da sua elevação espiritual, quando ele se dispõe a efetivar novos valores na sua intimidade e conclamar a humanidade a também elevar e efetivar esses valores, ele é mal visto. Se não, vejamos, falar de Jesus não é simplesmente abrir o Novo Testamento em praça pública e gritar, bradar aos 4 cantos a existência do Evangelho e as admoestações evangélicas. Falar do Evangelho, falar de Jesus é fazer com que novos valores sejam vistos por parte daqueles que estão totalmente vivenciando experiências transitórias, porque estão compenetrados única e exclusivamente nas realizações de ordem material. Então, quando você fala para alguém assim, olha, a vida é curta, mas ela não tem que ser vivida e curtida de forma irresponsável. Vamos pensar que existe a vida além da morte, que existe a continuidade da vida, porque a vida do plano material ela é transitória. Então vamos elevar o nosso pensamento e as nossas atitudes para que nós cresçamos espiritualmente. Então aqueles que não pensam dessa forma vão falar assim: nossa, mas que besteira, você está por fora. Ah, tá bom, vai dar uma de bonzinho agora, vai dar uma de santinho agora, vai querer agora fazer o que você nunca fez, que é pensar em lado espiritual, não é? E assim por diante. Das mínimas expressões, quando você conclama alguém ao perdão e alguém diz que perdoar é para os fracos, eu não perdoo mesmo, não é? Quando você estimula alguém a pensar na dor do próximo e alguém vem com um pensamento materialista e diz: olha, eu trabalho, não vou sustentar vagabundo,
não vou dar assistência àqueles que têm preguiça de trabalhar, que só estão na mendicância, que só estão em dificuldades materiais porque não têm vontade de trabalhar, porque se eu trabalho, eles não trabalham porque não querem. Dentro dessas inúmeras manifestações do dia a dia, é que nós somos chamados a nos conscientizar de que, de fato, Jesus estava certo. Não é? Mas lembremos sempre da administração de Jesus. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Será salvo de quê? Da ignorância. Será salvo de se manter atrelado a essas energias e a essas vibrações por meio da afinidade, por meio da comunhão de pensamentos e atitudes que comungam desses ideais. Jesus prossegue, ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão ver o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. A gente vai entender aqui nesses versículos, quando Jesus está dizendo, olha, olhai para frente. Quando ele diz, faz referência lá ao profeta Daniel, quando Daniel diz, olha, não é? Aonde não deve estar, não é? Fujam. Não é? Quando virdes a abominação do assolamento que foi predito pelo profeta Daniel, estar onde não deve estar, quem lhe entenda, ou seja, não vamos tomar ao pé da letra. Que o que Jesus está aconselhando nesse momento é o que? Olha, pense grande espiritualmente. Olhe para diante. Não se preocupe com aquilo que é transitório, porque tudo isso é matéria. Tudo isso fica para trás. Porque o que permanece é o que é imorredouro. É aquilo que nós podemos levar após as jornadas, a pluralidade das jornadas na matéria, através das reencarnações sucessivas. Então Jesus está nos orientando para a necessidade de que estejamos vigilantes nesse momento de transição planetária que é extremamente importante para todos nós. E estejamos felizes por estarmos encarnados nesse momento, porque há uma fila imensa de espíritos em processo reencarnatório que estão aguardando ansiosamente a oportunidade de retornarem à Terra neste exato momento, porque este momento é onde nós podemos dar testemunho da nossa fé e construirmos na nossa intimidade o que temos adiado há milênios. Lembremos da admoestação dos trabalhadores da última hora. Porque se nós realizarmos nesse momento o que não realizamos em inúmeras existências, o que importa é o que estamos realizando neste momento. E o que for realizado, concretizado nesse momento, fará total diferença no nosso caminho evolutivo daqui para frente. Porque permanecermos na Terra
em futuras existências, em um planeta de regeneração, em processo de regeneração, é o melhor que pode acontecer para todos nós. E aí a gente não vai fazer a leitura final do restante do capítulo 13, que era um pouco longa, mas lá no versículo 37, que é onde Jesus vai finalizar essa administração, ele diz assim, no 36 e no 37. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo-as todos, vigiai. Não é? Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã. Então, olha só, o Senhor da casa é o Espírito. O Espírito é o Senhor da sua casa. É a consciência que irá chamá-lo à autorreflexão. Agora, o momento em que retornaremos ao plano espiritual e que seremos chamados a dar testemunho daquilo que nós realizamos, a gente não sabe quando será. E que isso não aconteça de improviso. De improviso no que diz respeito à nossa forma de vislumbrar esse momento. Para que ele não nos ache dormindo, ou seja, inconscientes, sem vigilância, despreparados. Porque aí sobrevirá um momento bastante difícil para todos nós, porque não estaremos preparados para enfrentar esse momento. Quando Inácio nos convida ao testemunho nessa mensagem, no capítulo 34 da obra Consciência Espírita, ele vai dizer acima de tudo, não é? Fazendo reflexão, porque quando Jesus diz, nesse momento de testemunho, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Jesus está nos chamando a atenção aqui para a necessidade de que nós estejamos em boa companhia espiritual para darmos testemunhos. Lembrando mais uma vez, testemunhos diários, cotidianos, nas nossas experiências pessoais, das mais simples às mais complexas, porque serão através destas que daremos testemunhos. Eu sou chamado a ser cristão na minha casa, junto da minha família. Eu sou chamado a dar testemunho da minha fé quando eu coloco o pé para a porta fora de casa para ir para o meu trabalho. Quando eu estou dentro do ônibus. Quando eu chego no meu trabalho. Com as pessoas com as quais eu convivo. No estudo que eu frequento. Na escola que eu participo. Na casa espírita que eu frequento, que eu convivo. Com os companheiros que eu convivo. Também nas tarefas que eu desenvolvo nos centros religiosos por onde eu transito. Então, são todos os momentos que somos chamados a dar testemunhos. Relembrando, das mais simples às mais complexas experiências do nosso dia a dia. E aí a gente vai pensar nessa necessidade de afinidade e de sintonia espiritual, porque quando nós recebermos essas orientações que nos alcançam, para que elas aconteçam, nós teremos que manter uma sintonia mental, né? Nos nutrindo de bons pensamentos, edificando impulsos e estímulos de ordem elevada, para que a gente possa atrair forças, energias de igual valor. Porque a sintonia, ela vai se dar no campo da afinidade. Os meus pensamentos, eles alcançarão distâncias inimagináveis para o meu espírito. Através do meu pensamento, eu entro em contato com o universo ao meu redor, com as energias das pessoas, do ambiente, da natureza e dos espíritos que circundam o universo, que polulam o universo. Quando eu penso na admoestação de Jesus,
que para ser discípulo do Cristo, que nesses momentos de crise, de transitoriedade espiritual que o planeta atravessa, de transitoriedade espiritual que eu estou atravessando, porque também me encontro em processo evolutivo, eu preciso estar resguardado dentro da vigilância e da oração constante para que eu mantenha uma boa sintonia e assim entre em afinidade com os espíritos que auxiliam Jesus no trabalho de regeneração da humanidade. Vejamos, meus irmãos, que é uma tarefa complexa, importante e imprescindível para que o bem seja, enfim, implantado na terra e na intimidade dos nossos corações. Se a gente não edifica bons pensamentos, se a nossa mente não se habitua a gravitar vibratoriamente em padrões mais elevados, a gente não vai conseguir vencer, não é, as consequências que advêm do mau uso da nossa capacidade de emancipação do nosso sentimento, do nosso pensamento, porque é através do nosso sentimento, do nosso desejo, sentimento, pensamento, que as nossas ações são edificadas. Então é importantíssimo que nós compreendamos a necessidade de afinidade com o plano mais alto, de boa sintonia com o plano mais alto, para que a gente consiga dar efetivo valor à recomendação de Jesus e concretização dos testemunhos a que somos chamados a efetivar diariamente. Inácio vai iniciar a mensagem dizendo assim: o seguidor sincero do Cristo não deve jamais recear-se dos testemunhos aos quais ele é convocado a empreender diariamente, quando no exercício de seu apostolado, porquanto é bela e inovidável a promessa do Mestre aos seus discípulos, afirmando-lhes que ele, Jesus, estaria permanentemente ao lado dos seus tutelados, sempre que as adversidades se lhes apresentassem desafiadoras. O que Inácio está afirmando aqui que nós não devemos recearmos da necessidade de testemunho quando nós somos convocados a empreender diariamente as ações que dão efetivo valor à nossa fé. Sabemos das nossas dificuldades íntimas de vivência no bem. Sabemos que somos espíritos imperfeitos e que existe uma distância abismal que nos separa da perfeição relativa à qual nós podemos alcançar. Mas sabemos que esse processo ele é constante e que ele deve ser desenvolvido através do concurso da nossa vontade de autocrescimento. Sempre quando as adversidades se apresentam desafiadoras a nós, quando somos chamados a movimentar recursos íntimos para enfrentarmos situações dificílimas, provas, expiações dificílimas que nos chamam a atenção à necessidade de mudança de postura, mudança de atitude, a busca de novos conceitos, nesse momento nós estamos dando testemunho da nossa fé em Jesus. Porque se vivêssemos a nossa vida, a nossa existência como encarnados, sem a mínima preocupação com aquilo que devemos fazer, com o que devemos modificar, com o que não devemos ser mais, nós estaríamos vagando sem rumo no mundo. Como nós já temos a consciência da necessidade desse trabalho de autorrenovação, a gente é convocado a acolher das adversidades o que elas têm para nos oferecer. Então eu preciso entender que quando eu estou passando por um problema de ordem financeira, quando eu estou passando por um problema de ordem emocional, uma doença, uma dificuldade com um ente querido,
não é? Seja elas quais sejam quais sejam essas dificuldades, essas adversidades só cruzaram com o meu caminho para que eu pudesse fazer o uso efetivo dos recursos que têm sido me disponibilizados diariamente pela espiritualidade maior como investimento, como acréscimo de misericórdia para que eu tenha subsídio para enfrentar essas dificuldades. O problema é que nós não vislumbramos a vida com esses olhos. Acreditamos que as adversidades alcançam os nossos caminhos porque somos infelizes, porque existe algo errado conosco, porque a espiritualidade não está vendo a nossa dificuldade, porque Deus nos abandonou, porque acreditamos na prova e na expiação, mas quando ela nos alcança, nós não as compreendemos como ferramentas evolutivas que nos propiciam mudança de postura, desenvolvimento de novos valores e etc. E aí eu fico buscando, nós ficamos buscando, acreditando que testemunho só são possíveis aos espíritos que realizam grandes obras e grandes missões do planeta. Nós acreditamos que não estamos sendo chamados ao testemunho da nossa fé neste exato momento. Mas nós precisamos compreender e examinar, refletir, meus irmãos, que somos todos interdependentes, que nós auxiliamos uns aos outros o tempo todo. Então será através da minha adversidade que o meu próximo terá a oportunidade de me auxiliar e de crescer espiritualmente através da dificuldade que eu enfrento. Quando ele se candidata ao mistério do auxílio da caridade. Da mesma forma acontece comigo. Quando eu vejo alguém em sofrimento e dificuldades e eu posso fazer algo para amenizar a dor do outro, eu estou dando testemunho da minha fé em Jesus. Eu estou colocando em prática aquilo que ele me recomenda. Eu estou fazendo aquilo que ele espera de mim. Estou dando testemunho da minha fé. E quer testemunho maior do que as ações que nós empreendemos? Porque quando nós enfrentamos uma dificuldade com coragem, com obstinação, nós servimos de exemplo para outras pessoas enfrentarem dificuldades. Quando nós nos entregamos ao desespero, todavia, as pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim, poxa, mas aquele ali é o espírita? Aquele ali é o cristão? Se ele que fala tanto de Jesus, do Evangelho e da doutrina espírita, no momento de dificuldade está desse jeito, como é que eu vou ficar? Então a gente vai lembrar da pequena história quando o Chico estava lá no avião, fazendo uma viagem de avião, começou uma turbulência muito grave, e o Chico começa a gritar dentro do avião, ah, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, me ajuda, me ajuda. Aí Emmanuel aparece para ele e fala assim, ô Chico, ué, você está gritando? As pessoas aqui não têm culpa do seu desespero, não, é? Agora imaginemos a gente dentro do avião, com o Chico Xavier do lado e o Chico desesperado. Como é que a gente vai ficar, né, meus irmãos? A gente vai morrer, vai ter um infarto, porque se o Chico é o Chico, tá dando aquele chilique, aí Emmanuel fala com ele, Chico, até para morrer tem que ter educação. Ou seja, em todos os pormenores da nossa vida, nós temos condições de dar testemunho da nossa fé. O que nos falta é um pouquinho mais de atenção para reconhecermos essas oportunidades como ferramentas que Deus nos proporciona para o autocrescimento, para a autoiluminação e para o auxílio ao próximo, auxílio àquele que convive conosco, que divide conosco as experiências do dia a dia. Daí Inácio prossegue. Todavia, relativamente ao assunto, ou seja, aos testemunhos, vale afirmar que, embora discorrer sobre as verdades eternas seja tarefa verdadeiramente de enorme responsabilidade e de extrema complexidade, o testemunho do discípulo fiel da Boa Nova não gravita tão somente na esfera da fala, visto que suas atitudes cotidianas mais singelas precisam ser edificadas sob as bases dos preceitos cristãos, dando-lhes efetivo valor. Então, o que Inácio está dizendo aqui?
Porque muitas vezes quando a gente lê o versículo, né? O que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Aí muitas vezes fazemos uma interpretação superficial do versículo, acreditando que Jesus está falando aqui única e exclusivamente aquilo que a gente vai dar testemunho da nossa fé através da fala. Por exemplo, se percebe um irmão em dor, em dificuldade, você chega para ele e fala assim: ô meu irmão, tenha fé. Jesus disse que todas as nossas dores passarão. Então você sente um impulso para falar sobre o Evangelho, sobre verdades que não te pertencem, repassando-as ao companheiro como se elas fossem suas, como se elas já estivessem edificadas na sua intimidade. E isso acontece com a gente o tempo todo, não é, meus irmãos? A gente falar para o próximo que ele está passando por dificuldade, por atos que são decorrência das suas escolhas mal empreendidas e etc. É muito fácil. Dizer assim, não, isso é prova, isso é expiação. Isso é tranquilo, não é? Porque a gente sabe, a teoria, ela é fácil entender. Agora, quando é que nós precisamos colocar isso em prática na nossa vida, aí é diferente. Não dar testemunho não é só falar, é fazer também. É o que Inácio está chamando a atenção aqui. Está pedindo que a gente dê um passo além. Lembrando que a obra é consciência espírita, e consciência espírita nos pede uma conscientização maior a respeito das verdades eternas. Então quer dizer, eu também preciso entender que as dificuldades que eu enfrento, tanto quanto as que o próximo enfrenta, são decorrências de necessidades que eu tenho para crescer espiritualmente. Então, quando a prova me alcança, não basta saber que é a prova. Eu preciso usar na prática da ferramenta que eu já tenho para fazer uso efetivo da minha fé, para que eu seja realmente instrumento de testemunho para mim mesmo, mostrando para mim mesmo do que eu sou capaz e para aqueles que convivem comigo. Daí Inácio prossegue. O mestre será, pois, invariavelmente a voz interior que inspira o servidor de boa vontade no serviço de propagação do Evangelho, admoestando-lhe a manter a postura mais correta diante do trabalho que precisa ser executado, a fim de que o bem seja definitivamente implantado na Terra. O que Inácio está dizendo aqui, olha, óbvio que Jesus, sendo o nosso orientador maior, o mestre que nos direciona o caminho, que ele invariavelmente vai ser a voz interior que vai inspirar o servidor de boa vontade no serviço de propagação do Evangelho. E qual é esse servidor de boa vontade? A gente vai voltar mais uma vez a fazer alusão à necessidade da sintonia no bem, para que nós alcancemos afinidade com as altas esferas, com os emissários do bem, para que a gente consiga ouvir a voz que nos fala interiormente. Que essa voz é de Jesus, é da espiritualidade. Quer dizer, quando eu me esforço no trabalho de autoelevação, eu me torno um servidor de boa vontade, que propaga o Evangelho, porque eu entendo, não é, que eu preciso manter uma postura diante desse trabalho de uma forma elevada para que ele seja, enfim, executado e para que a Terra alcance definitivamente a condição de planeta ditoso, planeta onde o bem impere, não só em toda a volta, mas também no meu coração, porque eu também quero fazer parte dessa terra prometida, desse futuro magnífico que nos é descortinado, não é? Através das previsões feitas por Jesus, pela espiritualidade, que nos demonstra que alcançaremos essa condição. Quanto antes nós nos dedicarmos a esse processo
de sintonia, de afinidade, de busca contínua com o bem nas mínimas expressões do nosso dia a dia, mais rápido, quanto antes, alcançaremos o objetivo maior, o fim, ou seja, a finalidade que nos trouxe ao mundo, a finalidade que nos faz sermos seres vivos, espíritos imortais. Porque a finalidade do espírito é nos ir à luz que lhe é característica, né? E aí Inácio vai chamar a atenção nessas pequenas atividades do dia a dia, que é onde a gente precisa ser um trabalhador de boa vontade, estando em sintonia com Jesus a fim de alcançar e de compreender a voz interior que nos inspira, que nos direciona ao serviço de propagação do Evangelho. Inácio continua: sendo assim, quando na prática mediúnica, Jesus será fulgor aos que se encontram à espera do auxílio espiritual, fazendo-se estrela guia que delineia horizontes de amor aos medianeiros, conduzindo-os à prática desinteressada da caridade. Quer dizer, se eu for chamado ao trabalho mediúnico, à prática mediúnica, seja através de qual seja a faculdade mediúnica que eu possa expressar na minha encarnação atual, eu vou fazer uso da mediunidade de uma forma desinteressada, não é? No sentido de que eu não vou buscar para mim reconhecimento, bens pessoais, gratidão de ninguém, não é? Fazer o bem pelo bem, não é? E dessa forma eu vou ser uma estrela guia que vai delinear horizontes de amor aos outros médiuns. Eu vou me tornar exemplo. Eu vou dar testemunho. Porque quando a gente vê a forma como o Chico exerceu a sua mediunidade, a gente fica embevecido. A gente quer ser igual, a gente também quer fazer da mesma forma, não é? Porque Chico vivenciou a sua mediunidade em função exclusiva do próximo, em função exclusiva da divulgação da doutrina, dos princípios da doutrina. Inácio prossegue: quando na assistência aos enfermos, ele far-se-á incentivo àquele que se candidata a doar energias curadoras, conclamando-o a ofertar o melhor de si, sendo gesto de carinho fraternal que se torna bálsamo divino a pensar as feridas dos que sofrem e choram. Quer dizer, ter um total cuidado com aqueles que estão passando por provações e expiações muitas vezes mais graves e mais complicadas do que as que eu enfrento. Aqueles que estão diante da dor e do sofrimento do corpo físico, para que eu possa doar energias curadoras, energias do bem, me tornando gesto de carinho, que é bálsamo, que cura a ferida dos que sofrem e choram. Porque é só quando você está no fundo do poço, como nós dizemos, no linguajar popular do mundo, é só quando nós estamos doentes, em dificuldade, quando nós nos encontramos sozinhos, quando alcança, sozinhos entre aspas, vamos dizer assim, não é? Porque nunca estamos sós, sempre somos amparados, mas quando aqueles que estavam convivendo conosco por algum motivo se afastam e alguém te dedica um olhar carinhoso, um abraço, um aperto de mão, uma palavra de consolação, um passe, uma mensagem, é nesse momento que a gente percebe o quanto é importante e o quanto aquilo que muitas vezes a gente julga como sendo irrisório faz total diferença àquele que necessita. Nesse momento, se nós estamos em condição de doarmos, de sermos esse bálsamo que pensa as feridas dos que sofrem e choram, que sejamos. Quando diante da perseguição e do achincalhe promovidos pelos que não compreendem o valor e a necessidade do trabalho no bem, ele, Jesus, será apelo à prática da caridade, a prática da renúncia e da humildade, convocando os seus ceareiros à restauração da força indispensável que se transforma na energia motriz de todas as manhãs, revigorando-lhes sob a luz de cada dia. A gente precisa entender aqui
Quando o Inácio nos pede, nos aconselha, na verdade, a sermos divulgadores de Jesus, da mensagem cristã através dos testemunhos, aqui ele deu 3 exemplos. Mas a gente pode pensar, quando eu estiver lá no meu trabalho, que eu for chamado a renunciar uma ofensa, a dar compreensão ao meu próximo, quando na minha casa, na minha família, eu for chamado, convocado a cuidar dos meus pais, a cuidar carinhosamente do meu filho, quando eu for chamado a exercer fraternidade com o companheiro da casa espírita, quando eu estiver lá dentro do ônibus, quando eu for induzido a falar coisas que eu não devo, quando eu emanar pensamentos positivos, fazer uma boa leitura, fazer uma prece, e etc, 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 em todos esses momentos nós seremos trabalhadores de boa vontade, porque estaremos em sintonia com o mais alto, com Jesus, e reconheceremos a oportunidade de dar testemunho através das realizações, das experiências do nosso dia a dia. É isso, meus irmãos, que precisamos estar atentos nesse momento de transição planetária. Não é? E aí Inácio ele vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, se te reconheces, portanto, hesitante diante da necessidade de enfrentar os desafios com os quais te deparas ao longo de teus caminhos no mundo, fortalece-te em Jesus e te torna confiante em tua empreitada santificante, encarando-a sem esmorecimentos. Assim, permanecerás resguardado sob as vibrações do amor que te assiste. Não somente porque o Cristo é fiel aos seus tutelados, sendo o primeiro a comparecer diante deles, ofertando-lhes a sua companhia e a sua assistência quando perante seus testemunhos, mas também por manteres tua fidelidade aos princípios que esposas, conservando-te de igual modo ao lado dele. Que bonito, né? Que lindo. Então a gente pensar, olha, Jesus falou para os seus discípulos há 2000 anos, há mais de 2000 anos, olha, não fiqueis receosos quando fordes chamados a dar testemunho. Naquela hora, não será vós quem falarás, mas o Espírito Santo. É o que a gente precisa entender nesse momento final da mensagem, que Inácio diz assim, se Jesus disse isso, muito antes de que o discípulo se apresente à tarefa, Jesus já estará esperando o discípulo na sua tarefa. Mas mais importante, porque Jesus é o primeiro a comparecer, mas tão importante quanto, melhor dizendo, é a permanência do discípulo ao lado do mestre. Em sintonia de amor, em fraternidade, em comunhão de ideal. Porque assim a sintonia para que o bem se realize através da melhor orientação possível e de direcionamento mais edificante e eficiente, o discípulo estará preparado para dar real testemunho da sua fé em Jesus. A gente entende o quanto é desafiador permanecermos 24 horas por dia nesse propósito, não é? Nós ainda oscilamos muito no dia a dia, na invigilância, mas que seja um exercício constante para todos nós. Nas mínimas expressões do dia a dia, quando uma adversidade cruzar conosco, quando o desafio da vivência do bem cruzar conosco, que nós entendamos que Jesus já está ali nos esperando. Só falta que nós permaneçamos ao lado dele, ouvindo-lhe as admoestações, os conselhos, os direcionamentos, para que a gente realize aquilo que nos cabe, aquilo que ele espera de nós e aquilo que nós também já compreendemos que é o melhor que devemos fazer. A gente agradece mais uma vez a todos vocês que têm nos acompanhado através do nosso espaço virtual nesse projeto Consciência Espírita. Deixamos lá os capítulos anteriores, as reflexões dos 33 primeiros capítulos. Compartilhem esses vídeos, porque assim vocês estarão auxiliando a outras pessoas também estarem em contato com aquilo que pode auxiliá-los dentro
da necessidade de vivência no bem. Então visitem lá o nosso espaço www.tarsoseditoraespírita.com.br. Que Jesus nos abençoe a todos e que continuemos fortes e firmes no trabalho, no testemunho diário que somos chamados a efetivar. Que assim seja, graças a Deus.